Começou! Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E eu já vou começar chamando meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Titi! Saúde! Mas manda aí, Cid. Temos coisa boa hoje, hein? Temos aí. Pô, hoje a gente tem nosso queridíssimo Gastão Bolognese falando sobre vinhos. Vinho é uma viagem e vamos continuar nossa viagem pela França, né? Capitaneada pelo expert Luiz Gastão Bolognese, né? Que tanto tem nos encantado por aqui, né? Hoje vamos conhecer as maravilhas do Languedoc-Roussillon. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador Mistral, que mais uma vez está aqui conosco, nos apoiando no quadro Vinho é uma Viagem. Olha o homem aí! Titi! Saúde! Boa noite a todos! Ei, que beleza! Sempre nessa alegria! Nós vamos, né, falar de uma região bacana hoje aí. Mas eu vou deixar a primeira pergunta para o meu parceiro Cid Alvarez. Manda aí, Cid! Gastão, posso estar enganado, mas a região que a gente vai falar hoje, Languedoc-Roussillon, ou talvez seja um grande injustiçado, vamos chamar assim, desconhecido. Eu digo injustiçado por ser desconhecido. Acredito eu, é um chute, que talvez seja uma das regiões mais desconhecidas, regiões produtoras de bons vinhos, mais desconhecidas da França. Posso estar enganado. Então, dá uma situada para a gente sobre a região, a localização, principais características. Dá uma situada para a gente, por favor. Que legal, Cid. A pergunta, o que eu gosto é que a gente não combina nada e a pergunta parece que foi feita como uma luva, né? Queria primeiro agradecer vocês pela oportunidade, agradecer os nossos colegas que estão sempre acompanhando, mandando energia, WhatsApp aqui no meio da conversa. É uma alegria muito grande. E o nosso grande amigo, o José Mauro, já mandou um abraço aqui. O nosso grande amigo Flávio, ele gosta de me desafiar, né? E no desafio, Cid, aconteceu exatamente isso, tá? Eu acho que você foi preciso, tá? Eu acho que as suas palavras foram absolutamente como uma luva. É uma região injustiçada, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí eu vou contar uma história de vida para vocês muito legal, e que, de novo, eu agradeço o meu amigo Flávio, que é um provocador, né? Eu, quando fui diretor-geral da Expand, eu botei na minha cabeça, né? E eu consegui fazer mais ou menos dobrar o portfólio da Expand, na época áurea da Expand. Eu fui mais de uma vez para o Languedoc-Roussillon, fiz grandes amigos, e eu confesso, Cid, Flávio, para todos, que nós começamos na Expand, à época, importar vinhos do Languedoc-Roussillon. Coisas realmente especiais. E um detalhe, a custo-benefício muito legal. Mas aí eu acho que a sua observação foi interessante, eu só faria uma correção. Eu acho que o brasileiro, lamentavelmente, nós estamos vivendo isso, né? A pirâmide do Brasil é uma pirâmide muito injusta, né? A gente sabe disso, né? Que cada vez ela está mais pontuda, né? Cada vez os ricos estão mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E parece que é um fenômeno mesmo, o mundo do vinho representa isso. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, eu não sei hoje o número exato, mas o Brasil já foi o 10º maior mercado de vinhos finos do mundo, tá? E eu acho que continua sendo, tá? Porque eu diria para você de maneira muito fria, tá? Tem gente aqui que tem adega entre as top 100 do mundo, eu posso te garantir, tá? Inclusive, eu já visitei algumas. E aí, Cid, você foi brilhante. Se você for na casa, desculpa o termo, desses meus amigos, até alguns confrades, e pedir um vinho do Languedoc-Roussillon, você não vai achar, tá? Porque o Languedoc-Roussillon, eu vou ser bem duro agora, né? Ele não é um vinho que traz muito charme, né? É o contrário, ele traz qualidade e o que eu acabei de falar agora há pouco, que é o custo-benefício, que em inglês a gente chama de value for money. Então eu acho que você foi... A gente não combinou, é bom todo mundo saber, eu acho que é uma região injustiçada mesmo, tá? Eu sempre que posso, estou sempre procurando boas oportunidades, a importação e a disponibilidade de vinhos do sul da França é pequena no Brasil, e aí eu agradeço de novo o Flávio por provocar, né? E nós temos o nosso patrocinador aqui do programa, que é a Mistral, e a Mistral mandou um vinho, né? Mandou do mesmo produtor, para a gente sempre fazer o nosso teste, para vocês, o Syrah,
do produtor do Mas Gassac, que é no coração do l'Hérault, que é uma região lindíssima, que eu tive, nós vamos ver umas fotos aí, etc. Eu tive o prazer de visitar, e eles mandaram para mim, né? Porque eu sou o protegido da rainha, eu pedi especificamente esse vinho. Eu vou ser franco com vocês. Eu abri ele já umas 2 horas. Ele é absolutamente extraordinário, tá? Extraordinário. É um negócio, eu vou postar daqui a pouco no meu. Ô, Gastão, gostei muito desse vinho aqui que eu recebi. Eu já provei. O Flavião, eu também escolho aqui, né? É delicioso. E esse vinho, para provocar, tá, Flávio? Esse vinho custa menos de R$150. Pois é. Essa é a provocação. Os nossos telespectadores pedem isso. Então, esse é um vinho de R$150. O meu, cá entre nós, já é um vinho de R$700. Mas eu garanto para vocês, esse vinho aqui compete fácil. Mas eu vou repetir, fácil. E vocês vão conferir no meu Instagram, com vinhos de Bordeaux de R$2, R$3 mil. Eu posso garantir para vocês. Porque eu já fiz uma degustação às cegas. Um grande amigo meu botou esse vinho sem ninguém saber e o vinho deu pau em alguns grandes Bordeaux, tá? Então é só para provocar. A sua pergunta, Cílio, foi violenta e eu quero provocar todo mundo para a gente fazer e desfrutar do mundo do vinho, da coisa mais maravilhosa que o mundo do vinho tem, que é a diversidade. Isso aí. E aí, só para você ter uma ideia, Cid, esse vinho, vocês sabem que eu sou estudioso, vocês me dão uma oportunidade, cada vez que a gente marca um programa, eu reviajo tudo, eu vejo todas as fotos, eu lembro de tudo. Esse vinho, acreditem em mim, ele tem 5 uvas que tem a predominância de Cabernet, depois 4 uvas, e depois ele tem mais 17 uvas. Eu tomei a liberdade de escrever no meu Instagram. Então, a sua pergunta, região desconhecida, injustiçada e que tem uma diversidade extraordinária para brancos, tintos e vinhos de sobremesa. Foi o tempo que eu mais gastei na primeira pergunta, porque eu acho que a culpa é do Flávio e eu mandava prender esse cara porque ele me provocou. Vamos falar do Languedoc, mas tá bom. Grande. Olha, ao Cid, que fez essa pergunta, que deu essa resposta maravilhosa aí do Gastão, tem direito a mais uma pergunta, Cid. Vamos lá. Situa a gente nessa região aí. Boa. Vamos botar o mapa aí. O mapa tá lindo. Então aí estão todas as regiões já revisadas hoje em dia. Nós estamos falando da Occitânia, que é essa grande região, cuja capital é Toulouse. E essa região é uma região lá perto dos Pirineus. Ela é muito grande, muito vasta, como a gente fez o Rhône em 2 episódios. O Loire quase fizemos em 2, o Languedoc também dava para fazer em 3 ou 4. Mas nós vamos condensar e, quiçá, no futuro a gente pode fazer alguma coisa mais específica. Então ela é exatamente isso, grande cidade, Toulouse, e ela fica mais para baixo para o Mediterrâneo, tá? E eu vou mostrar agora para vocês as principais cidades que a gente tem, que são essas cidades destaque. Aí é o zoom daquela região. Eu estou com o mapa sempre atrás de mim, né? Essa região roxinha aqui, vocês não conseguem ver, mas é bem no sul da França, né? Paris está no centro e fica embaixo. Então ela divide o Mediterrâneo entre a Provence, que é do outro lado, e do lado de cá, o que a gente chama de conjunto Languedoc-Roussillon, que na realidade são 2 macro-regiões, uma que chama Languedoc, com as suas sub-apelações, e embaixo o Roussillon. Então, daria para falar horas aqui sobre isso, diferentemente do Rhône, né, que tem a Syrah no norte, a Grenache no sul, diferentemente do Loire, né, que tem a Chenin Blanc e a Sauvignon Blanc das brancas, e depois tem a Cabernet Franc e a Pinot Noir. Aqui, meus amigos, eu já falei para vocês, é inacreditável o volume de uvas que a gente tem. Então fala das principais aí uvas da região, então. As principais têm uma influência grande, Flávio, já descendo, né, que se você olhar no mapa, é logo depois, né, descendo do sul, se a gente pegar lá o coração, que chama-se Vaucluse, que a cidade lá é Avignon, do lado de Châteauneuf-du-Pape, que a gente apresentou, logo depois que você começa a descer, fica essa forquilhazinha. De um lado nós vamos para o Languedoc, do outro lado nós vamos para Provence. Inclusive o Vaucluse já faz parte da Provence. Então lá, a principal uva, se você falar, são continuação do Rhône Sul, é Grenache, e aí tem uvas, por exemplo, como a Mourvèdre. E aí tem, por exemplo, essa brincadeira que eu acabei de falar para vocês, né? Vocês estão bebendo um Syrah específico, que é um varietal da região, porque o Mas do Mas Gassac, que é esse produtor, eu posso garantir para vocês, tá? A gente é amigo da Mistral, a Mistral é um parceiro nosso, mas não é o que falar dos vinhos. O melhor produtor, dentre
todos os produtores do Languedoc-Roussillon, é o produtor que nós estamos provando hoje, tá? Não tenho a menor dúvida. E eu estou falando não baseado no meu gosto, estou falando baseado no que os grandes críticos de vinho falam planeta fora. Mas de Domas Gassac, é da região do L'Hérault, que é essa região dentro do Languedoc. E aí eu falei rapidinho, só volto um pouquinho para mostrar. Então, eu falei da Grenache, da Mourvèdre, tem bastante Syrah. E aí tem uma uva que eu adoro muito, especial mesmo, chama-se Carignan. Então, dentro das sub-apelações da região do Languedoc-Roussillon, especificamente perto de uma cidade que nós vamos ver já, perto de Carcassonne, são cidades lindíssimas. Essa Carignan faz um sucesso incrível, tá? É uma uva difícil, super difícil de ser plantada. Se você tomar cuidado, ela produz muito, você tem que cuidar do rendimento dela. E ela, na minha opinião, faz muito sucesso no sul da França, mas, por exemplo, talvez é a uva mais importante, junto com a própria Grenache, na ilha da Sardenha. Na Sardenha, chama-se Carignano. Carignano del Sulcis é a região que um dia nós vamos falar sobre a Sardenha e nós vamos babar um pouco. E a Carignan chama Carignana na Espanha. Que logo que você desce aqui para baixo, você já chegou na Espanha, né? Você já está nos Pirineus. Então a gente tem bastante Carignano. Então eu diria que esse quinteto aqui, Cabernet Sauvignon, que é a forasteira, aí é a uva principal do meu vinho hoje, é uma uva que é versátil no mundo inteiro e faz. Quando você quer fazer um grande vinho, cá entre nós, a Cabernet Sauvignon, quando ela se dá bem no terroir, você faz coisas espetaculares, que é o caso do vinho que eu estou tomando aqui agora. Mas vocês dois sabem que eu adoro Syrah, adoro Grenache e Companhia Limitada. Maravilha, Gastão. Vamos falar um pouquinho das brancas, rapidinho? Das brancas, as brancas, de novo, mesma coisa, né? Se a gente pegar, de novo, né? Viognier no norte do Rhône, depois Marsanne, Roussanne, 3 uvas. Aqui eu botei 4, mas é brincadeira o que tem, tá? Tem realmente uma quantidade brutal de castas. As principais também, influência grande do sul do Rhône. Se a gente lembrar, a Macabeu chama-se Viura na Espanha, é uma uva extraordinária, também uma uva super tricky, produz desde vinhozinhos ralinhos até verdadeiros monumentos, tá? Principalmente na região da Rioja. Macabeu é a Viura. Bourboulenc e Clairette são componentes do grande Châteauneuf de Pape lá do sul, quando não é um Roussanne puro, etc. E aí eu botei de sacanagem aqui, como botei, desculpa o termo, Cabernet Sauvignon, temos bastante Chardonnay plantada no Languedoc e produz vinhos muito legais, inclusive grandes espumantes. Se você quer tomar um espumante barato e custo-benefício, né, legal, value for money, tem uma região, uma cidadezinha chamada Limoux, que eles têm um vinho lá chamado Blanquette de Limoux. É um espetáculo, tá? Quando você acerta o produtor, você toma coisas incríveis. Tem um produtor chamado Clos et Clocher, que produz um limão maravilhoso, um Blanquette de Limoux maravilhoso, tá? É difícil achar no Brasil, mas a gente acha. Eu já achei por aqui. Então vamos agora, né? Vamos agora para as regiões, né, Cid? Sub-regiões, né? Vamos falar das sub-regiões. Vamos falar um pouquinho das regiões, das cidades, essa coisa toda, tá? Então, eu estou aqui, você pode passar o primeiro. Então, eu separei, que também é muito grande, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Obviamente. Aí tem lá a plaquinha do Mas Gassac, que é o vinho que nós estamos tomando, que eu não tive a honra de visitar esse produtor, tá? Na ocasião, eu não consegui. Na época que eu fui, como eu falei para vocês, 2, 3 vezes para lá, mas eu visitei essa cidade maravilhosa aí, onde está escrito L'Hérault, que é uma das cidades principais. Essa cidade chama-se Béziers. Em Béziers, esse rio chama-se Rio Orbe, O-R-B, mudo, L'Orbe, e essa ponte é daquelas pontes maravilhosas que, de novo, o Cid, para quem gosta do Paris-Nice, o Paris-Nice passou numa cidade agora chamada Ainay, lá na Borgonha, também maravilhosa, uma ponte, parece que é réplica dessa, tá? Mas essa especificamente é de Béziers. Então, quando eu disse para vocês do Mas Gassac, o Mas Gassac tem um rival, tá? Que é esse vinho que está em cima, que é o Grand Père. Então, se a gente falar com os grandes apaixonados, eu falei já aqui dos meus amigos confrades, os meus amigos confrades, bebedores e apreciadores de grandes vinhos, outro dia eu estava falando com um deles, um banqueiro, e ele falou, Gastão, esse Grand Père é muito bom, hein? Que vinho! Então, são coisas que você pegar um grande especialista, falar de um vinho que pouca gente conhece e que custa fração de um grande Borgonha, fração de um grande Bordeaux, é para a gente anotar e falar, principalmente para quem gosta de viajar, que nós estamos impossibilitados, a região do Languedoc-Roussillon não é uma região cara em termos de turismo, tem lugares incríveis lá, que eu vou dar algumas dicas para vocês, e os vinhos são exatamente, você bebeu um vinho mais caro lá,
você vai pagar 50 euros, se pagar 80 euros num Mas do Masgassaca, num Grange de Père, num restaurante. Que seja 100 numa safra especial. Mas se você comparar ir num restaurante e pedir um Bourgogne ou um Bordeaux, você sabe que, como diria meu bisavô, o céu é o limite. Maravilha. Vamos passar. Vamos continuar. Disso. Vamos. Dos grandes vinhos, esse é mais um, do Coteau de Languedoc. Eu já vi esse vinho no Brasil, esse Chateau Laneglis. O Clos de Marie eu nunca vi no Brasil, e o Pêche Haute, que eu tive a honra de provar lá, provei bem, diversos vinhos, são vinhos também da Coteau de Languedoc, que são vinhos que eu acho que merecem destaque, mas são muito difíceis de achar aqui. O Laneglis eu já provei aqui no Brasil e em casa de amigos, tá? É um vinho bem legal, esse que vocês estão vendo aí agora, um vinho bem gostoso e muito conceituado, tá? Vale a pena, para quem tiver a oportunidade de provar também. Vamos mais uma região aí. Opa, chegou! Minervois. Aí eu já começo a falar um pouquinho, depois eu vou mostrar um pouquinho de foto. Eu fui, quando eu estava garimpando lá pela Espanha, eu tive a honra de passar uns 3 dias, creio eu, na cidade que chama Bise, que fica quilômetros de Minerve, que vamos dizer a capital principal do Minervois. Essa região é uma região que tem essas uvas que nós acabamos de falar agora, bastante Carignan, bastante Syrah, bastante Mourvèdre e Grenache, e tem vinhos realmente especialíssimos, e de novo, quero ressaltar custo-benefício. Mas Minervois me encantou, esse Chateau Cabezac, que eu gostei muito de provar os vinhos dele, inclusive o top de linha deles vai estar na sequência, e eu também provei esse Clos d'Escandil, numa cidade lindíssima, que acho que nós vamos mostrar aqui, que é a cidade de Sète, que já é na praia do Mediterrâneo. E foi uma experiência muito, muito legal, tá? E o legal de Minerve é que eu fui passear no domingo na cidade de Minerve, que é uma cidade que tem mais de 1000 anos, para vocês terem uma ideia. E foi a única vez na minha vida, em Minerve, que eu não vi uma alma viva na vida. Eu e a minha esposa, nós dois só, e depois tem até a ponte aí de Minerve, que vocês vão ver, lindíssima cidade, pequeniníssima, cidade mais do que medieval antes disso, e eu me lembro que eu comentei por aqui, não tem nem igreja e nem padaria. Não tinha nem a igreja aberta e nem a padaria aberta. E a gente passeou na cidade, não apareceu uma alma viva naquele dia. Então aquilo ficou na nossa memória, quase como se fosse uma cidade fantástica, mas aí foi a vantagem para a gente, que a gente podia apreciar mais, né? Porque éramos só nós dois, usufruindo, parecia que tinham dado de presente. Então Minerve é uma cidade que não tem muita coisa para fazer, mas que tem um significado muito legal para mim, com essa experiência que eu tive, e obviamente com os vinhos ao seu redor, espetacular. Olha aí, esse aqui é o Chateau Cabezac, que tem esse vinho, chama-se Cuvée Belvèze. Pra você ter uma ideia, quando eu fui lá, não existia ainda esse Cuvée Belvèze. E eu me lembro, quando eu fui, eu provei ele em barrica. E o proprietário da vinícola, o enólogo, falaram: você se prepara, Gastão, que eu vou lançar um vinho que vai ser blockbuster. Porque eles tinham um chamado Cuvée Arthur, que também era muito bom, que foi um sucesso, que talvez foi o vinho que mais vendeu do Languedoc-Roussillon na Espanha à época. E aí eles lançaram esse upscale, que é esse Cuvée Belvèze, que eu tive até a honra de provar aqui no Brasil. Comprei algumas garrafas, mas infelizmente, Cid, com a tua pergunta, a Espanha parou de importar e ninguém mais importou por tudo que nós falamos aqui hoje. Mas é um vinho delicioso, tá? Daqueles vinhos que tem... Esse que eu tenho tem mais elegância. Esse aqui tem mais força e mais estrutura. Eu prefiro o mais elegante. Né? Para quem gosta de vinho porrada, vale. Aqui tem algumas coisas legais. Obrigado aí, Flávio. Eu adoro isso aqui, porque é o seguinte: esse Domaine Dossier, que está embaixo, para vocês terem uma ideia, é empreendimento da Domaine Barons de Rothschild. Então, a Domaine Barons de Rothschild é a Domaine dona do Lafite, porque a família Rothschild, que é a família mais rica do planeta, até hoje, se soma todas as fortunas, no mundo do vinho ela se divide em 2 famílias. Uma é a família do Mouton Rothschild, que é o lado inglês da família, francês da família, e do outro lado é o lado inglês da família, que é o lado do Lafite. Esse dossier é Lafite Rothschild. Já provei um grande vinho, tá? E eu acho que eles ainda estão preparando uma surpresa. Por quê? Tem muito produtor, não só o Lafite, que está vendo que não tem mais espaço para crescer, por exemplo, na Borgonha e Bordeaux, está indo para o Languedoc procurar os melhores terroirs para produzir vinhos diferenciados. Então esse aí é para anotar a Domaine Dossier. Só para esclarecer aqui, essa sub-região é Corbière, né? Corbière, exatamente, Corbière. Então, as principais, que são várias, tá? Então, só para pegar como referência: Languedoc-Roussillon, o
Languedoc tem grandes regiões, que eu já falei. L'Hérault, Minervois, Corbière, Couture de Languedoc. Aí depois tem Saint-Chinian, Fougères e outras mais. Obrigado pelo mapa. Então são parte do Languedoc. E o Roussillon, que é já mais straight to the point, tem Roussillon como um todo, e aí tem o que nós vamos mostrar mais para frente, que é um dos melhores vinhos fortificados do mundo, e talvez o grande rival do vinho do Porto, porque é um vinho fortificado de uva Grenache. E aí, só para provocar, que já teve programa aqui, dizem as más línguas que o Morri é melhor que o Porto para acompanhar o quê? O chocolate. Corbière, La Route de Corbière, que é mais um produtor sensacional. Esse Gerard Bertrand eu conheço pouco, é um grande empreendedor. Ele tem vinho, obrigado, Flávio, em todas essas regiões ele tem. E tem vinhos, desde vinho de muita guerra, de volume, até vinhos top, tá? Esse Gerard Bertrand. Eu provei poucos vinhos, mas eu diria que ele é um dos caras que despontou e conseguiu, vamos dizer, despontar. E eu tenho um segredinho para contar para você, que além de tudo tem um pouco de história, né? Muitos produtores importantes tentaram fazer o Languedoc uma grande fazenda para produzir grandes volumes. Eu vou contar um segredinho que alguns sabem. O Robert Mondavi teve no Languedoc-Roussillon, investiu bastante, e infelizmente até foi fruto daquele filme lá do Mondovino, que o Jonathan Noster fez, que ele deu uma expurgada, foi expurgado de lá. O mundo do vinho tem muito disso, né? Tem o negócio do vigneron, do cara da terra, etc. Então tem que ir com um jeitinho, que eu acho que, por exemplo, o Lafite Rothschild fez, e esse Gerard Bertrand, que eu conheço um pouco, parece-me que está fazendo muito bem, porque ele tem vinho top, 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 e até o vinhozinho que você paga lá 5, 6 euros a garrafa. Aí, então, de novo, eu expliquei, obrigado pela pergunta, Flávio, né? O globo, né? O Languedoc, ele é mais vasto em sub-appellations, bem mais vasto. O Roussillon é uma região menos explorada ainda, então a pergunta do Cid apimentada no começo, eu diria, o Languedoc já está mostrando a cabecinha fora da terra. O Roussillon, praticamente aqui no Brasil, inexiste, mas também tem um terroir incrível, tá? Eu tenho provado vinhos do Roussillon, e aqui nós vamos fazer o destaque aí para nada mais, nada menos que o Billaud. O Billaud é propriedade de quem? Michel Chapoutier. Chapoutier. É um cara que vocês já provaram todos os vinhos dele, do Rhône Norte, do Rhône Sul, e esse Billaud, eu infelizmente não peguei aqui, mas eu tenho esse vinho aqui na minha casa, é extraordinário, tá? Ele trabalha mais com Grenache, Syrah e Mourvèdre, tá? Faz blend dessas 3 uvas, ele não tá tem esse vinho, é maravilhoso. Os nomes são dificílimos, Ocultum Lapidem, que chama esse vinho, tá? Ele tem vários tipos, a domaine dele chama-se Delatour, ele tem vinhos espetaculares, de novo. Por exemplo, eu perdi não é o que eu perdi, a França cancelou um voo meu, me mandou pro hotel, cheguei lá, tomei um Billaud baratinho, tipo de 5, 6 euros, também tava uma delícia, tá? Do que eles serviram pro hotel. Então é também um produtor como o Chapoutier, um cara, quando ele põe a mão, é meio Midas, né? Faz uva. Isso é a foto da região, é um espetáculo da região, tá? É logo na fronteira da Espanha, você cruzou a fronteira da Espanha, eu me lembro hoje que eu tive a honra de ir lá no famoso El Bulli, e depois do El Bulli eu cruzei a fronteira, a cidade chama-se Perpignan, que é a primeira cidade, e depois logo que você cruza vem Narbonne. Essa região todinha na costa é uma região especialíssima, com terroirs incríveis, e que inclusive fazem vinhos fortificados, que nós vamos falar daqui a pouco. Então o Roussillon, eu botei a Domaine Boucabel, que eu conheço muito bem, inclusive o proprietário, o próprio Boucabel, teve aqui no Brasil, cara ótimo. Eu vi, esse vinho dele, para vocês terem uma ideia, eu vi outro dia, não sabia, tá? Ele teve esse, chama-se Les Oris, Domaine Boucabel, Les Oris. Esse vinho teve 95 pontos do Parker, tá? Tem muito vinho de Bordeaux, que tem 200 anos fazendo, eu não conseguiram uma pontuação dessa, tá? Não é um vinho barato, mas ele faz um vinho que é o entry level dele, que também é muito gostoso, tá? Destacaria, sem dúvida, o Billaud Chapoutier, que eu sou realmente apaixonado. Esse cara, e esse Domaine Gobi, eu provei algumas vezes, eu destaquei porque eu acho que é também um dos produtores de vinho não fortificado, e vale a pena a gente falar também. Então, o Roussillon é ainda mais desconhecido que o Languedoc, tá bom? E aí chegamos na brincadeira, isso é uma discussão super legal, né? A harmonização de vinho e chocolate, né? É uma coisa incrível, há muitas controvérsias. E de todos os vinhos, a maior harmonização de todas, o que dizem é com o Banyuls. O Banyuls é um vinho do sul, do Rhône, feito com, que é aqui dessa aqui,
na fronteira aqui com a Espanha, feito com a uva Grenache. E o Banyuls, que é o nome de uma comuna, tem um único rival, que é esse Morri. Então, dizem as más línguas, né, os grandes especialistas, que esses dois vinhos são ainda melhores que os portos para acompanhar o chocolate. Então, para quem quiser provar, fazer uma bagunça mesmo, provar um Morri ou um Banyuls com são ambos do Roussillon, com um pedaço de chocolate, você escolhe se é 60%, 40%, etc., é uma harmonização espetacular, tá? É um vinho fortificado, igualzinho ao Rio do Porto, só que é feito com casta francesa e, na sua maioria, Grenache. Legal. Ô, Cid, manda aí, Cid, você. Manda a pergunta que eu tô aqui, ó, curtindo o meu Mas do Mas. O que eu estou vendo é que a gente, não sei se a gente já falou das vinícolas, dos produtores, mas eu estou vendo que é uma região linda. Que dicas você tem para a gente de lugares incríveis? São os próximos spoilers, né? Obrigado, Ciro. Então, eu já dei uns spoilers de novo, né? Eu falei da cidade de Minerva, já falei do Chateau Cabezac, que inclusive eu fiquei hospedado que chama-se Bastide de Cabezac, que é um relais chateau. Um lugar, o que eu acho legal do Languedoc-Roussillon, e mais do Languedoc mesmo, é que ele é mais simples, né? A França, quando você fala, né, de Champagne, principalmente Champagne e Bordeaux, é muita aristocracia, né? São coisas do outro lado do mundo. Quando você chega no Languedoc, eu me lembro que eu tive o prazer de, por exemplo, ficar lá, é tudo espetacular, mas nada de luxo. São lugares mais simples. Então, para quem gosta do turismo de vinho, não, assim, desculpa o termo, over and above, né? Com aquelas coisas muito sofisticadas, é um lugar espetacular, porque eles são muito gentis. O cara do sul da França, ele é mais do campo mesmo, é mais camponês, e você come que nem um rei. Então eu destacaria, sem dúvida nenhuma, a cidade de Béziers, que é aquela primeira que eu falei, que tem aquela ponte no Rio Lorma, que é maravilha, olha lá que maravilha, essa é a mesma ponte que estava lá no outro. Tem até a Praça de Touro, essa foto de cima, para mim, é a foto mais linda de todas, que é o Rio Orbe com a catedral lá em cima, e é uma cidade que eu comi muito bem lá, até botei um restaurante que eu comi lá e fiquei hospedado. Para vocês terem uma ideia, eu não lembro do hotel que eu fiquei, porque não foi o destaque, eu fiquei como se fosse um hotel de passagem antes de ir para a Bastide de Cabezac. Mas eu me senti muito bem lá, é uma cidade que já não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, mas que tem todo esse charme de ser mais interiorana, tá? Então isso é que eu acho que é o coração da região. E aí eu diria que o maior destaque de todos é a cidade murada de Carcassonne, tá? Que aí tem uma história, né? Tem uma carga histórica. Eu diria que a gente falou já de Châteauneuf-du-Pape e Avignon com a carga histórica da Igreja Católica, e Carcassonne foi o local, né, o epicentro da onde foi lançado a briga dos cátaros com os católicos. E a cidade é toda murada, é um espetáculo lá, tá? Eu passei a pé, é imperdível o lugar. E Carcassonne leva fama, não unicamente, mas de você ter lá o famoso cassoulet de Carcassonne, que é aquela feijoada de feijão branco que leva carne de porco, carne de carneiro e carne de pato. É um espetáculo. Tá aí na tela aí, ó. Tá aí, olha isso. Já me deu fome! Ai, que beleza! Ai, que beleza! Ô, Cid, tá calor aí no Rio hoje, aqui também tá? Não é o melhor dia para comer caçulé, mas se pintar, eu comeria, viu? Ah, liga o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado. Deixa eu fazer uma pequena colocação sobre Carcassonne. Eu fiquei encantado. Eu tive a oportunidade de conhecer Carcassonne, e é o que você falou. E aqui nessa foto, a gente vê aqui, essa foto de baixo, você vê, ela é murada e murada 2 vezes, ou seja, ela tem 2 muradas, né? E o que mais me encantou, você sabe o que mais me encantou é andar no intramuros, ou seja, tudo vazio, assim, porque dentro, lá em cima, é uma cidade efervescente, tem muita loja, muito restaurante, é muito legal, muito... Agora, andar intramuros, cara, eu fiquei olhando assim, falando, caramba, o que já deve ter acontecido por aqui, né? Aquele silêncio, aquele ventinho, que maravilha, que cidade linda, e como é bem conservada, né? Dessas cidades muradas que eu já tive a oportunidade de conhecer, essa é a mais linda e mais conservada. É lindíssima, e ela sofreu menos, inclusive na parte da Segunda Guerra Mundial, praticamente nada, né? E eu, da última vez que a gente falou do Rhône, eu falei que a cidade mais bonita da França, que eu já fui até hoje, é Le Beau-de-Provence, que é lá em cima da pedra, que também é como se fosse um forte. Agora, eu conheci acho que, também. Do ponto de vista histórico, essa cidade tem um peso muito grande. Eu e minha esposa, mesmo como hoje, tá? A gente teve arrepio lá, tá? Porque
tem toda essa história da Guerra dos Cátaros, né, que se revoltaram contra a religião católica, tal, teve guerras incríveis, e por isso que nasceu esses muros fortificados, etc. Então tem muita magia. Maravilha. Então quando eu bebo um vinho de Corbière, o que eu lembro? De Carcassonne, lembro do cassoulet, essa maravilha. Obrigado, você lembrou, já falei de Sète. Sète é um espetáculo, né? Essa cidade é espetacular, tá? Para comer peixe, marisco. É que vocês têm que olhar no mapa, né? Estou levando vantagem que eu conheço. No mapa, ela fica quase num estuário, tá? Ela é como se fosse assim, lá a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. Ela fica numa pontinha, cara, e eu me lembro como hoje, não lembro o nome do restaurante, eu fui convidado por um proprietário de uma vinícola, e nós fomos jantar num lugar que você praticamente via o rio se desembocando, né? O rio, água salgada, e o mar do outro lado. É um lugar espetacular, tá? Diferente. Muito bonito, eu não conheço, não. É muito legal, vale a pena visitar para quem estiver lá no sul. Essa cidade, brother, eu vou falar para vocês. Olha isso. Essa diferente lá de Carcassonne, que tem os muros, ela é um caracol. Olha isso. As pessoas foram fazendo a casa em volta e fizeram um caracol. Esse eu passei a dica do restaurante para vocês que eu fui, tá? Espetacular. Vamos voltar nos restaurantes. Vamos só fechar as cidades aqui. Essa cidade, Agna, fica muito pertinho de Minerve, tá? E é outra experiência incrível, parecida com aquela que eu tive lá no Loire, que eu fui jantar no lugar, tava uma delícia, tudo. Eu pedi a conta, o que aconteceu? Nunca tinha visto o cara na vida. Eu falei, aqui o senhor não paga. Porque o cara ligou, fez a reserva e falou, o senhor Luiz Gastão é meu convidado. Então, o mundo do vinho tem essas coisas magnéticas. Né? Você fala, como que eu vou esquecer isso? Não vou esquecer. Então, esse restaurante chama-se Le Caragol. Legal, lembramos de Narbonne. Então, Narbonne é a cidade, depois que você saiu da Espanha, né? Passou lá por cidades que eu amo de paixão, né? Já vamos falar da Espanha, Flávio! Você passa por Girona, depois você vai para onde? Para a cidade de Dalí, certo? Que é perto de Roses ali, que é a cidade, que eu vou lembrar o nome já para vocês. Cadaqués. Não, mas a cidade do Dalí tem outro nome, na Espanha. Você cruza a fronteira, é 25 quilômetros, Perpignan, Narbonne é logo em cima. Narbonne é um espetáculo, por quê? Primeiro com essa catedral maravilhosa, e você andando na rua lá de Carcassonne, aqueles plátanos maravilhosos, sabe? Muito. Já é uma entrada da Provence quando você entra na França. E eu me lembro que eu fui passear lá, tá? Peguei o carro, não sabia de nada, fui passear em Narbonne, e eu nunca esqueci da cidade pela magia que ela tinha. Sentei lá no bistrô, tomei um café, tomei uma água. É uma cidade extraordinária também. Olha essa catedral, meu irmão. É espetacular, Narbonne. Para quem tiver oportunidade, vá, porque é imperdível. Minerve, esse é no Roussillon. Aí a gente já voltou lá para cima, Minerve, eu já falei tudo de Minerve, a cidade deserta. Essa ponte, eu e a Bia, no domingo, ela e as Nossas Senhoras, e Deus me iluminando, e nada mais, tá? Nunca vou me esquecer dessa visita. Não vi um ser humano. Então, você conhece alguém em Minerve? Eu só não conheço como não vi ninguém. Vamos falar dos restaurantes agora. Vamos. Eu tenho menos dica, igualzinho da outra vez, né? E eu fui procurar nas minhas anotações, etc., que tem esse lance do produtor te tratar bem, né? Que eu contei a história para vocês. Eu fiquei lá 3 dias, eu tive que obrigatoriamente comer no restaurante da vinícola ou nos que ele reservou para mim. E um deles é o Caragol que eu falei, e o outro é o Domaine de Cabezac, que eu falei que chama Bastide de Cabezac. Esse aqui é o de Béziers, tá? Esse aqui é uma delícia. Esse, inclusive, careca aqui é o dono, tá? Ele chama Gontran Landau, um cara fantástico, um cara especial, tá? Me tratou, assim, muito bem na época e eu não vou esquecer nunca da gentileza dele. E é o lugar que eu falei para vocês, simples, o cozinheiro, na época, era um basco, o cara mandava muito bem. Mas era um lugar simples, não era nada sofisticado, era comida que o cara fazia praticamente sem se estressar. E olha os pratos que o cara faz, dá uma olhada no capricho do filho da mãe, desculpa o termo. O outro, L'Orangerie, é de Béziers, daquela cidade maravilhosa. E esse é o Garagol, que é daquela cidade que é o Caracolzinho, que é maravilhoso. L'Orangerie, eu fui também, gostei muito, lá em Béziers, que já é uma cidade grande. Essa tem várias padarias, e tem uma catedral, mas tem outras igrejas. Enquanto que a Minerve não tinha porcaria nenhuma, brincadeiras à parte. Então eu diria que os destaques são L'Orangerie em Béziers, a Bastide de Cabezac, que fica numa cidade chamada Bis, e por último esse Caracol lá em Agnes.
que é onde tem lá o Caracolzinho, que vale a pena visitar, que você fica doidão. Você não, imagina, você se perde, né? Que é um labirinto aquela porra, você não tem rua para entrar e para sair. Você tem que entrar e ficar lá que nem um escargot perdido. Por isso que chama Garracola. Maravilha, Gastão. Olha, que beleza, Gastão. Que beleza de viagem, né? Eu estava comentando, a minha mulher estava comentando comigo, vamos viajar com o Gastão aí. O Gastão leva a gente aí para viajar. Que maravilha, Gastão. Vocês não sabem o prazer que eu tenho, né? Porque agora eu estou desenterrando as fotos, né? Você me provoca, fala, putz, vamos falar, eu vou lá procurar as fotos. Tem sido um prazer incomensurável e eu agradeço a vocês e aí a todos os telespectadores amigos que estão sempre prestigiando a gente. Então, eu estou feliz da vida, só para dizer para vocês que eu lembrei aqui, eu estou pesquisando, a cidade do Salvador Dalí, para quem não foi, já que nós estamos falando do Roussillon, chama-se Figueras, ou Figueres, como eles chamam lá. É imperdível o Museu Dalí, uma das coisas mais lindas que eu já tive a honra de visitar. Cadaqués. Exatamente. Cada case é onde ele morou, e tem lá uma casa onde ele morou, que virou um museu e tal, né? Exatamente. E hoje, em Figueres, que é onde está o museu dele, é um negócio que é estratosférico, tá? Esse maluco, o que trouxe pra gente, né? É um catalão louco, e eu tive a honra de ficar hospedado em Girona, né? Que é Girona, e aí eu fui a Figueres praticamente todos os dias, e comi aqueles pintos, etc. Então, para vocês, minha saudação final é, mais uma vez, agradecer a todos que estão sempre com a gente. Gente, obrigado, Flávio. Obrigado, principalmente, Gastão. O programa foi delicioso. Obrigado a todos. Até a próxima semana. Um beijo e obrigado pela oportunidade. Maravilha! Gastão, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua participação, sempre com essa sua alegria, conhecimento sobrando, transbordando aqui, né? Gastão, eu quero dizer para você aqui, deixa eu botar nós três aqui, para fazer um brinde e dizer mais uma vez aqui no ar, Gastão, você é show, meu amigo! É uma honra estar no É Show!